Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós saudamos as crianças da nossa catequese, as nossas catequistas e todas as pessoas que nos acompanham com interesse. Bom, nosso assunto aqui é sempre o comentário do Evangelho de domingo. Este vídeo está indo ao ar na véspera, portanto no sábado anterior. Então, amanhã, domingo, será o domingo em que comemoraremos a ascensão de Jesus aos céus, a ascensão do Senhor. O que é a ascensão? É a subida de Jesus ao céu. Jesus ressuscitado, portanto, atenção criança, vocês às vezes perguntam e parece que a gente responde e nem sempre fica, parece que é para um ouvido, sai pelo outro, né? Então, vamos tentar entender e guardar isto. Jesus foi sepultado, foi crucificado, foi sepultado. Ele ressuscitou. Então ele saiu do túmulo com o seu corpo. O corpo não ficou lá. O corpo foi restaurado e foi glorificado. O corpo de Jesus é um corpo glorioso, mas é o mesmo corpo que foi pregado na cruz. Não ficou nada no túmulo, não tem cadáver no túmulo, não tem resto mortal. Jesus ressuscitou com a sua própria carne, e só que agora a carne dele é gloriosa. E Jesus então, com esse corpo glorioso, apareceu aos discípulos ao longo de mais ou menos 40 dias. E terminados esses 40 dias em que ele aparecia uma vez ou outra, às vezes a um discípulo, às vezes a outro, às vezes a um grupo dos discípulos, às vezes a todos eles. Enfim, existem vários relatos dessas aparições nos evangelhos. Depois de 40 dias, passada a ressurreição, Jesus então finalmente reúne os apóstolos e diz a eles que está partindo e lhes deixa algumas instruções. É uma despedida de certa maneira, mas não é uma despedida total, porque ele permanece conosco de várias maneiras. Ele permanece conosco espiritualmente e permanece conosco também na Eucaristia, que é o seu corpo, sangue, alma e divindade, quer dizer, é ele próprio, só está disfarçado nas aparências do pão. Pois bem, então é uma despedida em termos, não é uma despedida plena. É que eles não vão mais poder vê-lo e falar com ele assim face a face como faziam antes. Ele está subindo ao céu. Então, antes de subir ao céu, ele diz algumas coisas importantes, e isso está no final do Evangelho de São Mateus, que é a leitura desse domingo. Primeiro ele vai dizer aos apóstolos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso é muito importante, porque no final ele vai mandar os apóstolos espalharem o seu Evangelho pelo mundo todo e fazer de todas as nações seus discípulos. Se a gente não entende que ele tem autoridade plena no céu e na terra, isso é uma loucura. De fazer de todos os povos seus discípulos e fazê-los observar o que ele mandou. Isso só, digamos assim, isso só funciona, isso só se justifica porque ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Então, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse homem, Jesus de Nazaré, que é o Filho de Deus também, recebeu a autoridade plena na terra, porque ele tem autoridade plena no céu. Ninguém pode ter todo o poder na terra, a não ser que ele tenha todo o poder no céu. Jesus tem todo o poder no céu, porque ele é o Filho eterno de Deus. E agora ressuscitado, ele recebe todo o poder na terra também. E com esse poder que ele tem sobre toda a terra, ele enviará os seus discípulos para evangelizar. É um reino que ele vai implantar, e esse reino vai abranger, vai abraçar todas as nações, todos os povos, todos os lugares. A igreja, a sua igreja, está destinada a ser católica, significa universal, né? Teve um pessoal aí que roubou esse nome, mas nós já o tínhamos, já era nosso. Católico significa universal. A igreja nasceu para todas as nações. Então, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, diz Jesus. Ide, ele está dizendo aos discípulos, ide e fazei discípulos meus todos os povos. De que maneira? Primeiro,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois, ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. Duas coisas: batizar em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e ensinar a observar, quer dizer, a obedecer tudo que Ele mandou. Observem vocês que muitos de nós somos batizados. A maioria das pessoas que estão ouvindo esta transmissão é certamente batizada, né? Mas nem sempre aqueles que pediram para recebermos o batismo, nossos pais, nossos padrinhos, nem sempre eles se preocuparam em nos ensinar tudo o que Jesus ordenou. Às vezes há muita falha nesse ponto. As pessoas pedem para batizar, mas não se preocupam em fazer a segunda parte, que é ensinando a observar tudo que eu mandei. Então nós, que somos batizados, temos às vezes um pouco por conta própria que aprender, né, a colocar isso em ordem. Se recebi o batismo, está faltando uma parte, essa parte é da minha responsabilidade. O que está faltando? Observar, obedecer tudo que ele ensinou. Então tem que saber o que ele ensinou. Para isso a gente faz a preparação da catequese, por exemplo, para que as crianças saibam o que Jesus ensinou, o que ele pede, o que ele diz para fazer, o que ele diz para não fazer. E é por isso que nós queremos obedecer às suas instruções. Então temos que conhecer o que ele nos disse, não é? Então, Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra, manda os discípulos transformarem todas as nações em seus discípulos também, batizando e ensinando o que ele mandou. E depois ele termina esse evangelho dizendo: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Esse é o evangelho da despedida de Jesus. Mas ele diz: eu não vou estar ausente, eu vou estar convosco. Vocês só não vão me ver como estão me vendo, não vão me ouvir como estão me ouvindo, mas eu estarei convosco. Apesar de não parecer muitas vezes, eu estarei convosco, ele garante. Então ele está conosco. Ele está conosco na força do Espírito Santo. Sim, porque logo depois que Jesus subiu aos céus, ele tendo dito isso, ele sobe aos céus, né? O Evangelho de Mateus para aí. Mas se você pegar o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas, aliás, João não fala da ascensão, desculpem, mas o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, vai ver que Jesus, tendo dito essas palavras, elevou-se diante deles e subiu aos céus e uma nuvem o encobriu. Então, são as últimas palavras de Jesus antes dele se ocultar, antes dele se esconder dos olhos dos discípulos. Mas eles sabem que Jesus estará presente. Como é que ele vai estar presente? Vai estar presente na força, no poder do Espírito Santo. De fato, esse domingo nós celebramos a ascensão, quer dizer, a subida do Senhor ao céu. Ele sobe com o seu corpo ressuscitado, não esqueçam, hein? Não deixou o corpo na terra, levou consigo o seu corpo ressuscitado, glorioso, e entrou no céu, na glória do Pai, com o seu corpo glorioso. Não esqueçam isso. Mas, uma vez que ele subiu à glória do céu, de lá, depois ele envia o Espírito Santo. Lembra que domingo passado ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro defensor que permanecerá sempre convosco? Pois agora ele sobe ao céu e no céu ele vai rogar ao Pai. E o Pai vai enviar então o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Vai ser a festa do domingo que vem, a festa do Espírito Santo, ou seja, a festa de Pentecostes, que conclui o tempo da Páscoa. Muito bem, então vamos guardar nos nossos corações as instruções de Jesus, da despedida de Jesus. Queiramos espalhar o Evangelho dele por toda parte como ele mandou. Queiramos ajudar as pessoas a se tornarem discípulos de Cristo. Os meus amigos, os meus parentes, os meus irmãos, o meu pai, a minha mãe. Como posso ajudá-los a conhecer Jesus? Como posso ajudá-los a se tornarem discípulos de Cristo? Porque ele mandou que nós fizéssemos esse trabalho, espalhar o Evangelho. Batizados eles já são, a maioria,
mas também a maioria nunca se preocupou em fazer o que Jesus mandou direito. E nós temos que dar esse exemplo e estimular as pessoas a procurar o que é que Jesus quer, como eu devo agir para agradá-lo, como eu devo agir para ser amigo de Jesus. Então, isso nós podemos fazer. Vamos pedir a Deus essa iluminação, essa força, né, de espalhar o Evangelho de Jesus Cristo e ajudar as pessoas a se tornarem discípulos do nosso Mestre, confiando que Ele está conosco, mesmo quando parece não estar. Ele está sempre conosco, até o fim do mundo. E Ele enviou o Espírito Santo justamente para nos proteger, para nos manter unidos a Ele. O Espírito Santo nos mantém unidos a Jesus. O Espírito Santo nos fala da parte de Jesus. Tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Então, uma orientação que eu dou a vocês também é que na oração, vocês devem ter oração todo dia, de preferência 2 vezes por dia, né? O ideal é quando acorda e antes de dormir, mas se puder ter 2 vezes em outro horário, ou às vezes até mais, é bom, mas tem que ter oração todo dia. Então, nessa oração diária, faça alguns momentos de silêncio, invoque o Espírito Santo e fique em silêncio para que Deus faça a sua obra e fale ao seu coração. Vamos terminar igualmente com a invocação do Espírito Santo, preparando a festa de Pentecostes do domingo próximo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que vos abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.